Graças a paz, irmãos, espero que vocês estejam bem. Nós iremos hoje dar sequência ao nosso estudo, iniciado na semana passada, uma série de vídeos a respeito da carta de Tiago, aulas bíblicas dentro desse escrito. E hoje nós iremos avançar dentro do capítulo de número 1. Então convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo, em Tiago, capítulo 1, onde nós iremos dar continuidade hoje na aula 2 da carta de Tiago. Na semana passada, nós vimos uma introdução a respeito desse livro. E a gente entendeu alguns conceitos básicos aí que são importantes para o avanço do nosso estudo. Nós vimos na aula passada, e depois você pode ter acesso a esse conteúdo nas nossas páginas, se você quiser assistir, uma aula de 20 minutos mais ou menos, onde nós demos uma introdução, nós identificamos ali quem é o autor, quem é o destinatário, qual o contexto que a carta foi escrita e o propósito principal dela. Autor, Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Destinatários eram os judeus convertidos ao cristianismo do primeiro século, ou seja, a igreja primitiva, que começou ali em Jerusalém, e o contexto que a partir da perseguição que se instaurou em Jerusalém, onde a gente entende esse período histórico dentro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir da morte de Estevão, capítulo 8, versículo 1 diz que começou uma grande perseguição em Jerusalém. E esse é o contexto. Os cristãos foram dispersos por todo o território, havia ali o risco de morte, havia ali o risco de serem presos, de serem açoitados, uma perseguição forte, tanto dos judeus quanto do Império Romano também ainda começando, mas principalmente dos judeus, dos gentios, os povos pagãos. E esse era o contexto no qual está inserida a carta de Tiago. Tiago, que era um líder proeminente da igreja de Jerusalém naquela época, irmão do Senhor Jesus, se tornou uma das 3 colunas da igreja, juntamente com João e com Pedro, e ele era um dos pastores principais ali. E esse rebanho da igreja, que foi disperso por conta da perseguição, por conta da provação, por conta da luta, a esse rebanho ele escreve essa carta encorajando eles a permanecerem fiéis em meio à provação. Então a gente identificou ali o autor, os destinatários, o propósito, e o contexto. O propósito é justamente fortalecer os cristãos em meio a isso tudo. Dentro dessa introdução inicial da aula 1, a gente recapitulou ela agora para que a gente possa avançar. Porque a gente vê aqui no versículo 2, eu gostaria que você lesse junto comigo, onde Tiago escreve: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tiago ele começa a carta desafiando os crentes a ter uma mudança de perspectiva. Por isso que é importante a gente entender todos esses conceitos antes de estudar um livro da Bíblia. Porque senão a gente começa a passar a leitura e algumas coisas vão sendo despercebidas. Ele faz um convite aqui a uma mudança de perspectiva, ou seja, as pessoas olhavam para a provação, para a luta, para a tribulação, isso trazia medo, isso trazia temor, incerteza ao coração deles. E Tiago desafia eles a se alegrarem em meio a isso tudo. Então, quando você entende o contexto e você ouve uma palavra dessa de alegria, de exortação à alegria, automaticamente você faz uma reflexão. Você fala, puxa, mas como que pode? O pessoal estava sofrendo, estava sendo preso, estava sendo morto, como que eles iriam se alegrar? E possivelmente essa era a pergunta que também se passava na mente dos cristãos daquela época. Eles lendo essa carta, falando, puxa vida, a gente está fora da nossa terra, nós estamos fugindo, estamos longe da nossa família talvez, das pessoas que nós amamos, do lugar onde nós crescemos, existe o risco de sermos presos, açoitados, talvez até mortos por causa do evangelho, como que eu vou me alegrar? E é aí que avança o escrito, e é onde a gente vai entrar na aula de hoje, a aula de número 2, onde Tiago, no versículo 5 do capítulo 1, ele diz: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Quem está lendo a carta e não tem uma compreensão adequada de todo esse contexto, cenário, as pessoas envolvidas na dinâmica da carta, ela vai achar que houve aqui uma mudança de assunto. Ela vai pensar, olha, ele estava falando sobre provação, de repente ele começou a falar de sabedoria, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós que estamos entendendo todos esses conceitos, a gente consegue fazer um link e entender melhor o que está sendo falado aqui. Tiago ele não mudou de assunto, mas na verdade ele complementou a introdução. A introdução, ele apresenta o tema, olha, vocês estão em provações, mas vocês precisam se alegrar em meio a isso tudo. E agora ele dá uma ferramenta de como é possível se alegrar em meio à tribulação. Como é possível se alegrar em meio à perseguição, ao risco de morte, etc. Ele fala, você precisa de sabedoria. Você precisa pedir isso para Deus, porque ele dá liberadamente. Ele dá de forma abundante. Agora, você precisa pedir com fé. Então aqui ele não está mudando de assunto, mas ele está, na verdade, complementando a introdução, dizendo, gente, vocês estão passando por tribulação, por prova, mas isso faz parte.
né? Todos nós enfrentaremos, isso o Senhor Jesus já havia nos advertido, que no mundo nós teríamos aflições. Ele mesmo falou, olha, se perseguem a mim, o que será de vocês? Se fazem isso com lenho verde, o que será do lenho seco? Né? Então, a tribulação, ela não deve pegar o cristão de surpresa. A tribulação, ela não deve ser um escândalo para o cristão. O cristão, ele tem que ver a tribulação, a prova, a luta, a aflição, a perseguição como algo que faz parte da vida. A palavra de Deus mesmo diz que o sol nasce sobre justos e injustos. Isso quer dizer que as circunstâncias da vida, elas atingem a todos igualmente. Não é porque nós somos crentes que a gente vai estar isento de tribulação. Pelo contrário, a tendência é que até aumente um pouco o problema. Porque além das tribulações convencionais e naturais a todo ser humano, nós ainda temos a oposição das trevas. Né? Agora, o que Tiago está dizendo, e a Bíblia reforça isso como um todo, é que isso não deve nos desanimar, nos desmotivar. Pelo contrário, a gente tem que se alegrar nisso. O Senhor Jesus, quando escreve o Sermão do Monte, ou melhor, quando ele prega, e é escrito o Sermão do Monte, né, ao qual a gente tem acesso ao texto escrito, ele diz lá, ele fala, quando vocês sofrerem perseguições, mentirem contra vocês, se alegrem, exultem, porque foi assim com os profetas antes de vocês, e isso significa que vocês estão sendo meus seguidores. Então, Tiago, ele reforça essa ideia de que a perseguição não deve ser algo estranho para a gente, mas algo que a gente encare com naturalidade, e ele nos orienta um conselho prático aqui como um pastor que ele era, dado à igreja, e esse conselho se aplica à nossa vida, de que a gente deve enfrentar isso com alegria. Como? Pedindo sabedoria a Deus. E dentro desse texto, dessa ideia, ele traz aqui um exemplo. No versículo 9 em diante, ele diz assim, o irmão de condição humilde glorie-se na exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. E aí ele começa a exemplificar o fato de que nós devemos ser alegres e glorificar o nome de Deus na nossa diversidade. E ele usa aqui dois exemplos muito comuns dentro da igreja primitiva, que eram os ricos e os pobres. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos e outros documentos históricos também, fora da Bíblia, a gente percebe que a grande maioria dos convertidos na igreja primitiva eram de pobres, de pessoas marginalizadas, de pessoas que não tinham a menor condição financeira, que estavam assim à margem da sociedade mesmo e que se convertiam. Mas também boa parte de ricos acabou se convertendo, tanto que Atos dos Apóstolos fala que eles vendiam as suas propriedades e dividiam para que tudo tivessem tudo em comum, para que todos tivessem tudo em comum. Então, existiam esses dois grupos dentro da igreja que eram muito antagônicos, eram muito opostos, grupos muito divergentes, né? Aqueles que eram pobres e se convertiam e passavam a conviver juntos, também com os ricos que se convertiam e passavam a conviver juntos. Então, dentro dessa dinâmica de convivência, existia muito atrito, né? É natural. Vinha os costumes daquela classe mais pobre junto com os costumes daquela classe mais rica, causava estranheza entre ambos os grupos, e isso era um problema que os pastores, os líderes da igreja primitiva precisavam administrar. Tiago, falando sobre provação, sobre condição adversa, ele usa essas duas figuras que eram comuns para a igreja naquela época e diz, pessoal, não se estranhem com a tribulação, mas se alegrem em meio a ela, tendo sabedoria. E aí ele usa dois exemplos. O pobre, por exemplo, quando a condição é adversa, ele vai glorificar a Deus na exaltação dele. E o rico, quando a condição é adversa, ele vai glorificar a Deus na pobreza dele. Né? E ele fala, ó, não confiem na condição de vocês, não olhem para a condição de vocês, mas olhem para o Senhor. E o que ele está ensinando aqui é um conceito elementar e importante da aula de hoje, é que nós, como cristãos, nós não devemos depender das nossas condições, porque as condições elas oscilam, elas são flexíveis, a gente não sabe o que vai ser do amanhã. Hoje, talvez, você esteja usufruindo de uma condição confortável, de riqueza, de prosperidade, de uma mesa farta, né, de boa alimentação, pode ser que isso mude. Talvez também hoje você esteja passando privações, dificuldades financeiras, você não consiga sequer pagar suas contas e comer aquilo que você gostaria, mas essa circunstância também pode mudar. Agora, o que nós devemos fazer como cristãos é não nos apoiar na circunstância, mas confiar em Deus e glorificar o nome de Deus em qualquer circunstância que seja. O que Tiago está dizendo aqui é exatamente isso, nesse começo da carta, no capítulo 1, que nós vimos até agora, até o versículo 9 e ao 11. Nós devemos considerar a provação e a tribulação algo natural, devemos tratar ela como uma perspectiva diferente, não que nós devemos parar diante dela, mas que nós devemos nos alegrar.
Como? Buscando sabedoria. Porque a tribulação, a situação adversa vem para qualquer tipo de pessoa. E nós devemos glorificar a Deus na situação adversa. É isso que Tiago está escrevendo aqui no começo dessa carta. E aí, a partir do versículo 12, ele retoma o tema central, que é a aprovação, e ele faz também uma outra observação que é importante para a gente. Né? Ele diz assim no versículo 12, acompanha comigo: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E no versículo 13 ele começa a dizer sobre um outro tema, e ele faz aqui uma diferenciação entre os dois. Ele diz assim: mas ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Mas ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias da sua criatura. Então aqui, Tiago ele retoma o tema central, que é a aprovação. Depois de dar a ferramenta que a gente vai vencer ela, que é a sabedoria, que nós devemos pedir com fé, depois de reforçar que a aprovação vem para todo tipo de pessoa e que nós devemos glorificar a Deus no contexto de adversidade, ele retoma o tema de forma explícita aqui na carta, falando, olha, a aprovação ela tem que produzir em nós perseverança e a gente vai suportar ela e vai ter a nossa recompensa. Ou seja, ele volta a falar exatamente o que ele estava dizendo lá no versículo 2 e 4. Se você ler, os textos são muito parecidos. Tiago 1, 2 e 4 e Tiago 1, 12, ele fala, bem-aventurado que suporta com perseverança a aprovação, porque terá uma recompensa. Esse é o tema central da carta. Né? E aí ele faz uma diferenciação, ele fala, mas é importante vocês perceberem que provação é diferente de tentação. Porque há essa confusão, tanto havia na igreja primitiva, na época em que o texto foi escrito, quanto há nos dias de hoje também. Muita gente está sendo tentada e acha que é prova. E muita gente está na prova e acha que é Deus que está fazendo algum tipo de jogo com ele, está tentando, está fazendo algo ali para ver se ele será aprovado ou não. Na realidade são duas coisas distintas e Tiago trata isso. Ele diz, a aprovação é algo natural que vem sobre a vida de todos, e nós que somos cristãos sofreremos ainda mais por causa da oposição das trevas, já falamos sobre isso. Agora a tentação é diferente, por isso ninguém pode dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus é bom, Deus não tenta ninguém. Ele não é tentado pelo mal e ele também não vai fazer tentação com outras pessoas. Agora, a tentação, ela nasce no nosso coração por causa da nossa cobiça, que já é má, e aí se a gente deixa isso crescer dentro de nós, vira o pecado, e se a gente comete esse pecado, consuma esse pecado, aí vai produzir morte. Então ele elabora aqui pra gente algo que é fundamental também no nosso entendimento cristão, de que nós somos tentados de acordo com a nossa cobiça. Isso é muito importante entender. Porque quando nós entendemos isso, a gente para de fugir da responsabilidade. E assumir a responsabilidade é o primeiro passo para a gente ter mudança na nossa vida. Né? O fato é, nós somos tentados porque nós temos a nossa cobiça. A cobiça, ela faz parte do pacote ali, né, da natureza caída do ser humano. O ser humano já nasce com uma inclinação para o mal, já nasce com uma raiz ali de maldade dentro de si. A gente vai chamar isso dentro da nossa teologia de pecado original, né? Isso já está no ser humano, não tem jeito. Por isso que Gênesis, se eu não me engano, 8:1, o capítulo 8 de Gênesis, ali eu não vou me lembrar agora a referência exata, o Senhor, depois de haver enviado o dilúvio, ele mesmo diz, fala, olha, não tornemos a destruir o homem, porque ele é mau desde o início, desde a sua mocidade, desde a sua meninice. Né? Então, a tentação ela é proveniente disso, da nossa falha, da nossa limitação, da nossa incapacidade natural de escolher o bem. Né? A gente acaba sendo inclinado sempre para o mal. Né? Mas por conta da ação, da graça de Deus, a gente é capacitado a responder à graça do Senhor e mudar essa realidade. E esse é o convite que a Bíblia nos faz, que o Senhor nos faz e que Tiago está mencionando aqui. Ele fala, gente, prova é uma coisa, tentação é outra. Se você está sendo tentado, você precisa entender que isso é algo que vem de você mesmo, da cobiça que seu coração tem. Agora você precisa entender também que a cobiça ela existe dentro de nós. No entanto, a gente não pode permitir que essa cobiça produza o pecado, e produzindo o pecado a gente não pode consumar, a gente não pode praticar ele, porque senão a gente vai morrer, vai produzir a morte. Né? Então, esse parênteses que Tiago abre aqui dentro do texto é muito importante, tanto para a gente diferenciar o que é provação e o que é tentação, quanto para a gente também assumir a nossa responsabilidade diante das lutas e entender
que ao sermos tentados, cabe a nós resistir. É o que a palavra de Deus diz, de resistir ao diabo e sujeitai-vos a Deus, e quando você resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Né? O texto fala exatamente isso, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o papel de resistir às tentações é nosso. Isso é muito importante compreender. E então ele avança aqui para o final, para a conclusão dessa linha de pensamento dentro do capítulo 1, aonde no versículo 19 ele começa a dizer o seguinte: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ele retoma aqui o tema principal do escrito de Tiago, que é a praticidade do evangelho, né? Um convite a vivermos a palavra, e não somente conhecê-la, mas colocar em prática mesmo, trazendo essa reflexão. Falando, gente, então vocês já entendem essas coisas, vocês já sabem essas coisas, vocês já sabem que a prova ela é comum para todos, vocês já sabem que a tentação nós sofremos, mas é uma responsabilidade nossa resistir a ela. Por isso, cada um esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ficar irado, e a ira humana não produz a justiça de Deus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, gente, deixa de lado a carnalidade, deixa de lado aquilo que é inerente à raça humana, aquilo que faz parte da nossa natureza caída, e se apegue com firmeza à palavra de Deus. É o que ele fala aqui no final do versículo 21, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, porque ela é poderosa para salvar. Então aqui ele faz toda essa linha de raciocínio para concluir de novo com o tema central da carta. A aprovação vem para todos, a tentação ela deve ser resistida, e para que a gente consiga vencer essas coisas, é necessário a gente abandonar a nossa natureza carnal e se apegar com firmeza à palavra. E aí ele fala no versículo 22, portanto, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não praticante, é semelhante a quem contempla o seu rosto natural num espelho, porque contempla a si mesmo, mas se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago ele conclui aqui essa introdução da carta dizendo o seguinte, pessoal, agora que vocês já entenderam essas coisas, vocês precisam se apegar à palavra, vocês precisam praticar a palavra. Vocês não podem mais ficar ouvindo e esquecendo. Vocês não podem mais viver nessa dependência, nessa escravidão, como a semelhança de alguém que olha no espelho e daqui a pouco esquece a sua aparência e tem que ficar olhando de novo, e olhando de novo, e olhando de novo. Não, você precisa evoluir, você precisa crescer, você precisa avançar, você precisa se edificar. Então, sejam praticantes da palavra. É o apelo do versículo 22 e é o versículo chave de toda a carta de Tiago. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago conclui aqui esse capítulo 1 dizendo o seguinte, quem ouve a palavra, mas não coloca em prática, está se enganando. Está enganando a si próprio. Você precisa praticar, porque senão você vai viver escravo da dependência de ouvir. E ele usa a imagem aqui de quem fica se olhando no espelho. E é muito interessante, porque quem tem alguma cisma, alguma preocupação com a sua aparência, em toda oportunidade ela olha em algum espelho, ela olha em algum lugar que está refletindo a imagem dela. Ela vive escrava daquilo, ela passa na frente do carro, ela olha pro vidro, ela passa na frente de uma loja, ela tenta se ver. Ela fica olhando ali na câmera do celular, parece que está algemada naquilo. Né? E Tiago vai dizer que se a gente não praticar a palavra, a gente fica semelhante a essa pessoa. A gente fica escravo de ouvir alguma novidade. Né? Então a gente vai viver sempre pulando de galho em galho, né? A expressão que é usada aí de maneira comum aí, secular, a gente fica pulando de galho em galho tentando uma orientação. Então a gente ouve uma mensagem aqui, não, vou fazer dessa forma. Ouve outra pregação em outro lugar, não, acho que eu vou fazer assim agora. Aí daqui a pouco ouve um conselho, às vezes nem na igreja, no mundo mesmo, de ímpios, talvez assim funcione. A gente tem que parar com isso. Se a gente não coloca a palavra de Deus em prática, a gente vive dessa maneira. Mas se a gente vive a prática da palavra do Senhor, algo muda. E é o que ele fala aqui no versículo 25. Quem atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. A recompensa de viver uma vida
prática da palavra é que nós vamos ter liberdade, é que nós vamos ser perseverantes, é que a gente vai ter poder, vai ser operoso praticante, ou seja, as nossas ações vão mostrar a grandeza de Deus, o Espírito Santo vai nos dar poder para viver de maneira santa nessa terra, e ainda por cima, olha só o que termina falando o versículo 25, esse será bem-aventurado em qualquer coisa que realizar. Ou seja, há uma garantia da palavra de Deus de que nós teremos sucesso, de que nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos a partir do momento que a gente viva a palavra de Deus. E aí o versículo 26 ele encerra dizendo, olha, da mesma forma que vocês não podem ser apenas ouvintes da palavra, vocês também não podem se tornar religioso, legalista. E aí ele conclui dizendo, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Porque a religião pura e sem mácula para com nosso Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ele conclui aqui dizendo mais uma vez, não adianta só você conhecer a palavra, você precisa colocar ela em prática. Portanto, outros dois conselhos práticos que ele dá aqui, refreie a sua língua, não engane a si mesmo e visite os órfãos e as viúvas e guarde-se incontaminado no mundo. Ele fecha essa linha de raciocínio aplicando os dois grandes mandamentos que o Senhor Jesus havia ensinado. Ele fala aqui, visite os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guarde-se incontaminado com o mundo. Isso nada mais é, irmão, do que amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, aqui nesse primeiro capítulo da carta, depois que a gente consegue entender quem é o autor, para quem foi escrito, qual era o contexto, qual é o propósito, a gente entende esse primeiro capítulo como uma grande orientação de Tiago aqui, dizendo, gente, não se espante com o caos que o mundo vive, não ceda às suas próprias tentações, pare de ser religioso e viva a palavra de maneira prática. Porque quem vive o evangelho na prática tem recompensa. Quem vive o evangelho na prática desfruta de poder, de alegria e de sucesso na sua vida em todas as áreas. Então que nós, irmãos, possamos aplicar esse princípio na nossa vida, de praticar a palavra de Deus. Que você não apenas ouça as pregações, ouça as aulas, ouça a palavra e depois logo se esqueça. Que você não viva refém da sua religiosidade também, mas que você seja um operoso praticante da palavra de Deus. Porque como ela mesma nos garante aqui, onde nós lemos Tiago, capítulo 1, versículo 25, o final do versículo diz, esse, ou seja, aquele que pratica a palavra, será bem-sucedido no que realizar. Que você possa ser bem-sucedido na sua vida como um todo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que essa aula possa edificar a sua fé, é o que eu peço ao nosso Deus, e eu espero que em breve a gente possa estar junto para continuar a sequência desse estudo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.